Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes, não esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Bom, vamos à leitura da questão que diz o seguinte: a análise titrimétrica é uma alternativa para a análise de teor de fármacos que serão utilizados no preparo de medicamentos. O termo análise titrimétrica refere-se à análise química quantitativa, feita pela determinação de volume de uma solução cuja concentração é conhecida com exatidão, necessário para reagir quantitativamente com o volume determinado da solução que contém a substância a ser analisada. As farmacopeias britânica e europeia apresentam como método de doseamento para o enalapril a titulação potenciométrica em meio aquoso, utilizando o hidróxido de sódio como titulante. Aqui temos uma informação importante. A gente vai utilizar o hidróxido de sódio como titulante na titulação do enalapril, tá? Conforme a seguinte metodologia, dissolve-se 100 mg de enalapril em 30 ml de água livre de dióxido de carbono. Titula-se com hidróxido de sódio, 0,1 mol por litro, aqui a gente está falando da concentração dele. E qual foi o volume titulado da base para atingir o ponto de equivalência, sabendo que a massa molar do enalapril é de 376,5 gramas por mol. O exercício ele não passa para a gente qual é a fórmula do enalapril. A única coisa importante de saber sobre ele é que ele é um ácido e esse ácido possui apenas um hidrogênio ionizável. Eu vou colocar aqui a fórmula molecular dele, só que essa fórmula você não tem como decorar, é um composto bem grande, tá? Então eu vou colocar a fórmula molecular dele aqui, mas para resolver esse tipo de questão, a informação que você precisaria dele é saber ou observar a sua fórmula estrutural, ou com a fórmula molecular. Só com a fórmula molecular você não sabe que ele é um ácido que hidrogena, que libera, que ioniza apenas um hidrogênio. Mas essa informação é importante. Vendo a fórmula estrutural dele, você consegue perceber isso, tá? Então a gente tem aqui, sua fórmula C20, H28, N2O5. Isso daqui é um ácido, tá? Bom, aqui é importante a gente saber disso porque a gente consegue fazer a equação química entre o ácido e a base, para fazer aquela reação de neutralização. Mas a princípio, como a gente está falando de um processo que vem de uma titulação, eu vou desenhar aqui mais ou menos, vamos fingir que isso aqui é uma bureta, tá? Aqui tem aquela torneirinha, da bureta. E aí, dentro da bureta, a gente tem o titulante. O titulante, no nosso caso, é a base NaOH, o hidróxido de sódio. A gente sabe duas coisas com relação ao titulante. A gente tem que saber a concentração molar do NaOH e a gente tem que saber o volume do NaOH. Se eu não me engano, o volume é desconhecido, A gente não sabe o da base. Qual foi o volume titulado da base para atingir o ponto de equivalência? É isso mesmo. Então, esse volume do hidróxido de sódio, a gente não conhece ele. Então, a gente vai procurar o volume que vai ser utilizado dentro aqui da bureta, tá? Volume de NaOH. Aqui eu vou colocar que eu não sei e vou dizer que ele está em ml, porque aqui os volumes das alternativas todos são em ml. A concentração molar do hidróxido de sódio a gente vai ter que calcular. Aí dentro do Erlenmeyer, que vai estar aqui embaixo, Dentro desse Erlenmeyer a gente vai ter o enalapril. Aí temos o volume dele. Eu vou colocar VA, que seria o volume do ácido, tá? É de 30 ml. Isso tinha sido passado aqui acima, 100 mg de enalapril em 30 ml de água livre de dióxido de carbono. Então, a gente tem ali
30 ml dele e 100 mg de enalapril. Essa informação ela foi passada para a gente calcular a concentração molar. Ah não, a concentração molar da base ela está aqui, ó, 0,1 mol por litro. Então já dá para colocar essa informação aqui em cima, 0,1 mol por litro. Agora, as informações que eu tenho do enalapril, eu tenho a massa, que é de 100 mg, eu tenho a massa molar, que é aquela da tabela periódica, já foi calculada. Por isso que não foi dada a fórmula, tá? Porque já tinham calculado para a gente a massa molar. Então, beleza. Então, a gente vai ter aqui, ó, a massa molar e o volume que a gente tem do enalapril. Para a gente fazer a concentração, né, o volume ali já da solução que a gente tem aqui dentro do Erlenmeyer. Essa concentração molar que ela é desconhecida, a gente vai ter que calcular ela. O volume é de 30 ml, mas a gente vai converter isso daqui para litro, dividindo esse valor por 1000. E aí a gente vai ter o valor de 0,03 litros. A massa molar é de 376,5 gramas por mol. E nós temos a massa, que é de 100 mg, se não me engano, 100 mg. Isso mesmo, tá aqui, 100 mg. 100 mg a gente vai converter para unidade de gramas, dividindo por 1000. E dividindo por 1000 a gente vai ter o valor de 0,1 grama. A fórmula da concentração molar diz que concentração molar é massa sobre massa molar vezes o volume. Então, a concentração molar vai ser igual a massa, que é de 0,1 gramas, dividido pela concentração molar, só fazer uma separação aqui, ó, dividido pela concentração molar, que é de 376,5 gramas por mol, vezes o volume, que é de 0,03 litros. Aí, a gente vai fazer a conta aqui embaixo, e você perceba que as unidades de medida elas não vão se cortar, pois são todas diferentes, tá? 376,5 vezes 0,03 vai dar 11,29 aqui embaixo. 11,295. Aí vai ficar concentração molar é igual a 0,1 gramas. E aqui embaixo vai manter todas, gramas por mol vezes litro. Se você pegar 0,1 dividido por 11,295, vai dar 8,85, aí eu vou colocar esse valor aqui embaixo, ó. Concentração molar é igual a 8,85 vezes 10 elevado a menos 3. O grama corta com grama, mol e litro trocam de posição aqui, eles vão se inverter porque vão subir, né, aqui para cima, e aí vai ficar mol por litro. Isso de enalapril. Tá? Agora, eu sei a concentração molar do ácido, 8,85, ó, tá aqui. Concentração molar do ácido é 8,85 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Eu tenho o volume do ácido. Eu tenho a concentração da base. Eu não tenho o volume da base. Numa titulação, a gente vai utilizar a fórmula molaridade do ácido vezes o volume do ácido é igual a da base vezes o volume da base. É claro que é importante que você saiba que a reação estequiométrica é de 1 para 1. Tá? Você tem aqui, ó, C20, H28, N2O5, reagindo com NaOH, que vai formar um desses hidrogênios que estão aqui, ó, eles vão ser liberados para o OH para formar uma molécula de água, tá? Um deles apenas. Então, você vai ter o C20, H27, N2, O5-, porque perdeu um hidrogênio, Na+, mais H2O. Professor, eu não saberia montar essa equação. Não tem tanto problema. Se você fizesse, como é 1 para 1, aqui o caso do coeficiente, né, que a gente tem do nosso ácido para a nossa base, quando você fosse fazer a fórmula, se você fizesse ela normal, sem nenhum tipo de correção, já daria certo, tá? Só que, claro, é importante que ou o exercício te passe essa informação de que é um monoácido, ou que você pesquisasse a estrutura e percebesse que você só tem ali um grupo carboxila, só tem
um OH, né, uma hidroxila ali junto com a carbonila, que é aquele grupo carboxila. Quando você for ver a estrutura dessa molécula, é uma estrutura orgânica, que tem essa parte aqui, ó. Esse é o hidrogênio ionizável, que está dentro desse grupo aqui, ó. Se você pesquisar essa molécula, você vai perceber isso. Que tem um hidrogênio que é ionizável. Então, você só precisa de uma base para cada um ácido desse. E essa informação é importante porque concentração molar do ácido vezes o volume do ácido é igual a concentração molar da base vezes o volume da base. Porque os coeficientes você inverte aqui, ó. Como aqui é 1 para 1, a gente meio que não coloca. A gente meio que ignora esse número 1 que é invertido. Mas se fosse 2 para 1, se aqui fosse 2, eu ia ter que colocar um 2 aqui, ó, para multiplicar. Aqui muita gente erra quando chega nesse tipo de questão, porque não presta atenção que a equação química ela está relacionada com a fórmula da titulação que a gente está utilizando aqui, tá? Então, muito cuidado com isso aqui. Bom, tá aí a fórmula da titulação. Vamos aplicar os valores que a gente tem. A molaridade do ácido é aquela que eu calculei agora, né? 8,85 vezes 10 a menos 3 mol por litro, vezes o volume do ácido eu vou deixar em ml, porque os resultados estão em ml. A molaridade da base era de 0,1 mol por litro. Isso aqui é do NaOH, tá? Isso daqui é do ácido. Bom, e o volume da base, ele era desconhecido. Aqui a gente vai fazer 8,85 vezes 10 a menos 3 multiplicado por 30, vai dar 0,26 a 5. Vou colocar assim, 0,265. O mol por litro não vai cortar para ml, vai continuar as unidades, mol por litro vezes ml, que é igual a 0,1 mol por litro vezes volume da base. Esse 0,1 mol por litro que eu passei aqui para baixo, eu vou passar ele dividindo do outro lado da equação. Aí a gente vai ter 0,265 mol por litro vezes ml dividido por 0,1 mol por litro, que é igual ao volume da base. Bom, o que tem de igual em cima e embaixo? O mol por litro vai cortar com mol por litro, tá? Como se o mol estivesse cortando com um mol, né? E o litro cortando com litro aqui. A unidade de medida ml vai ficar no resultado. Então, o volume da base vai ser igual. Aqui nessa divisão, a vírgula só dá uma casinha para direita aqui, né? Então, a gente vai ter, dividindo por 0,1, o resultado 2,65. Aproximadamente, tá? Aqui dava uns quebradinhos também. Mas então, vamos marcar aqui 2,65 ml. Esse aqui é o volume de quem? Não era da base? É o Bb? Então é de NaOH, que é a nossa base, chamada de hidróxido de sódio. Bom, pessoal, terminamos aqui a resolução dessa questão. Está aqui o volume da base, que o exercício pedia. Vamos dar uma olhadinha lá nas respostas. 2,65 a gente vai encontrar aqui na letra D de dado. E terminamos a resolução de mais um exercício de química, esse falando um pouquinho sobre titulação. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Espero que tenham compreendido o passo a passo da resolução dessa questão. A gente vai se encontrar numa próxima aula resolvendo outros exercícios de química. Um forte abraço e tchau, tchau!